27 de agosto. Responderei a vocês se me responderem. Então, Marcos capítulo 11, versos 27 em diante. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele vai dizer: então por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os abordoaram na cabeça e os insultaram. Ainda outro lhes mandou, a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado, e a este lhe enviou, por fim dizendo: respeitarão ao meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que dirá, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Aqui dá sequência em toda a situação do templo, do que estava acontecendo no templo. Jesus voltou no templo de novo. Veja que ele foi no templo, voltou para Betânia, uns 3 quilômetros, né? Ficou lá à noite. No outro dia, ele veio novamente para Jerusalém, no mesmo lugar, no templo, provavelmente no pátio dos gentios, provavelmente para ver se estava tudo em ordem.
quando ele encontra ali os fariseus, os líderes religiosos, e perguntam para Jesus: o que o senhor fez ontem? Foi terrível. O senhor destruiu os nossos negócios, a liturgia aqui dos sacrifícios. Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Sob a autoridade de quem você fez isso? Ou você faz isso? Então, se Jesus falasse, isso aí é autoridade que vem do céu, eles iriam dizer: como um carpinteiro vai ter autoridade? Carpinteiro que nem frequentou a escola dos rabinos? Um carpinteiro pobre que não sabe nem quem é seu pai? Você não tem autoridade para fazer isso. Ainda mais vinda do céu, porque eles consideravam os pobres como amaldiçoados. Você é pobre. Quando fala você é pobre, você é um amaldiçoado. E quando fala você é doente, também eles diziam que seria um amaldiçoado, que tem algum defeito físico. Então, Jesus, se falasse isso, eles já tinham essa resposta para dar. Então Jesus, de uma maneira espetacular, que sabedoria, ele diz: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. É um desafio. Se vocês me responderem a pergunta que eu fizer para vocês, também eu vou responder a pergunta que vocês me fizeram. Tá ok? Então vai lá. O batismo de João era do céu ou era da terra? A mesma pergunta que eles fizeram para Jesus. A sua autoridade é do céu ou é daqui da terra mesmo? Então, ele também fez a mesma pergunta. O batismo de João era do céu ou era da terra? E eles então falaram: dá um momento que nós vamos analisar aqui. E eles ficaram ali numa rodinha e debatendo. Falaram: se nós falarmos que é do céu, ele vai dar a resposta assim: por que vocês não aceitaram João? Aí fica mal para nós. Se nós dissermos é da terra, a autoridade, o batismo de João é daqui da terra, não foi autorizado por Deus, então ele vai, a multidão vem contra nós, porque a multidão em peso considerava João como um profeta de Deus. Então eles ficaram sem saída ali. E eles então chegaram à conclusão: vamos dizer que nós não sabemos a resposta. E aí então eles disseram: nós não sabemos a resposta. E Jesus disse então: e então fiquei isento de lhe dar a resposta também. Eu também não vou dar a resposta com a autoridade de quem eu fiz isso. E eles então saem dali. Saem não, eles ficam ali. Mas por quê? Imediatamente Jesus passa a falar em parábolas. E essa parábola é uma história que ele contou, ilustrativa. Jesus fazia muito isso. Só que essa parábola eles entenderam. Eles ficaram ali escutando o que Jesus falou. Era uma história interessante. E eles ficaram escutando ali. E Jesus falou que certa vez tinha um dono de uma vinha. Ele estabeleceu uma vinha lá, colocou todos os apetrechos, colocou o muro, colocou o lagar onde ia pisar as uvas, colocou uma torre de vigia para ver se tinha
alguém estranho ali prejudicando as uvas, fez estercou, fez tudo. E as uvas já em produção, em crescimento, ele alugou, arrendou, para que acabasse de cuidar, para os lavradores acabarem de cuidar. E disse, olha, uma parte vai ser minha, como arrendatário, né? E o resto são de vocês. Uma parte minha, outra de vocês. Vocês concordam? Concordamos, sem problema. Isso é normal se fazer aqui. Então, o dono da vinha se ausentou. Passou um tempo, falou, agora as uvas já produziram e já colheram. Eles estão com dinheiro na mão. Então agora o mais justo é eu mandar um funcionário lá para receber a minha parte. E mandou um funcionário. E eles trataram mal o funcionário. Mandou outro. Eles envergonharam o funcionário. Mandou outro, eles judiaram o funcionário, mataram o funcionário. Sabem quem eram esses funcionários? Os profetas. Sabe qual que é a vinha? Era a nação israelita. Sabe quais os frutos? Os frutos são aceitação do Messias, proclamação da vinda do Messias, da primeira vinda do Messias. E Jesus mandou os profetas para dizer, olha, vocês estão no rumo errado. O Messias virá e vai ser assim, assim, assim. E eles matavam os profetas. Matou 1, 2, 3, espancaram, desacreditaram e tanta coisa. Por fim, falou, vou mandar meu filho. Pelo menos vão respeitar. Sem que os israelitas tenham proclamado a vinda do Messias, que era a missão deles, falar do Messias para todo o planeta, eles ficaram enciumados de ver uma pessoa simples, pobre, nascida numa cidade simples também e pobre, agora vindo com a sabedoria inexplicável, poder de curar, poder de ressuscitar, expulsar demônios. Esse era o Messias. Então, se eles não aceitaram com os profetas, deveriam aceitar agora. Mas eles pegaram e disseram, olha, estão dizendo que é o Messias. Tudo indica que é o Messias. Mas se ele continuar desse jeito, vai acabar com os nossos privilégios. Nós vamos ser envergonhados, porque ele está dizendo tudo que nós fazemos. A maioria de nossos ensinamentos estão errados. O povo vai vir contra nós. As autoridades romanas vão dizer, olha, o povo está fazendo um levante contra vocês e podem até nos matar e colocar Jesus no lugar. Esse que está dizendo que é Messias, e vai colocar no lugar, e nós vamos perder tudo. Veja, a multidão já está acreditando. Então, decidiram, vamos matar. Vamos matá-lo. Porque muitos outros apareceram dizendo que era o Messias, e na realidade não eram. E nós o matamos, e não virou nada. Não houve levante, vai ser a mesma coisa agora. E assim, eles acabaram de rejeitar a oportunidade. O templo seria destruído para que não fosse endeusado. Para que dissesse que a lei cerimonial, de cerimônias, de cordeirinhos, não
teria mais valor, não ficará pedra sobre pedra. O orgulho dos fariseus serem jogados no chão. E Jesus deveria ser exaltado. E isso, isso era muito para eles. Então, Jesus contou essa parábola e eles disseram: vamos matá-lo. Esse é o filho, vamos matá-lo. Que fará o pai quando souber que mataram o filho? Diz que o pai vai exterminar esses lavradores maus e a vinha será entregue nas mãos dos gentios. A nação israelita não representaria mais a única nação a proclamar o Messias, mas os gentios também seriam inclusos nisso, porque a pedra que foi rejeitada, que era Jesus, a pedra não era Pedro, a pedra que foi rejeitada era Jesus. Esta veio a ser a principal pedra, a angular, aquela que era o sustentáculo das construções. E assim procuravam prendê-lo. E compreenderam essa parábola que estava falando sobre eles. Ou seja, como se fosse Judas. Judas, alguém vai me trair. Ele sabia que era ele. Mas mesmo sabendo, foi e fez. E essa parábola estava falando sobre eles. E eles compreendendo, sabendo, foram lá e fizeram. Será que a gente também, ao conhecer a verdade, a gente vai dizer: mas é para guardar o sábado, não pode mais comer as carnes imundas, não pode mais se prostituir, não pode mais ter vícios, não pode mentir e enganar. Falar: mas aí, isso aí é que eu gosto. Mesmo sabendo que está errado, vamos continuar assim. E aí é a perdição. Não haverá pedra sobre pedra. E Jesus vai dizer: vou exterminar esses lavradores.